A noite estava úmida e silenciosa na base policial. O relógio digital sobre a central marcava 2h47 quando um ruído irregular começou a ecoar nos fones da operadora de rádio. Era um chiado áspero, semelhante ao de uma frequência mal sintonizada, mas entrecortado por sons que não se encaixavam no padrão comum. Não havia nenhuma identificação de chamada, nenhum prefixo, apenas a voz abafada de alguém implorando por ajuda, distorcida como se fosse transmitida debaixo d'água. A gravação foi imediatamente isolada e armazenada para análise, mas algo chamou a atenção de todos que a ouviram. No fundo da mensagem, junto ao som de passos apressados e respiração ofegante, surgiam ruídos metálicos, como o ranger de portões antigos sendo forçados, e um som grave, quase inaudível, que mais parecia um motor lento e pesado girando no escuro. A origem da transmissão foi triangulada, mas os resultados não fizeram sentido. O ponto de emissão ficava no centro de um bairro que, segundo os registros municipais, havia sido evacuado e demolido 15 anos antes, após um incêndio atingir boa parte das construções. Nenhuma rede elétrica ou repetidora deveria existir ali, e muito menos alguém com equipamento de rádio funcionando. Uma viatura foi enviada para o local, mas o percurso exigia atravessar um trecho de estrada fechada. A última atualização enviada pela patrulha foi um código de status indicando a aproximação da área indicada. Depois disso, silêncio absoluto. Não houve novos sinais pelo rádio, e o rastreador GPS dos veículos mostrou que a viatura simplesmente havia desaparecido do mapa, como se tivesse atravessado um ponto onde o sinal deixava de existir. Nas horas seguintes, equipes adicionais tentaram contato sem sucesso. O bairro abandonado parecia envolto por uma barreira invisível, onde a comunicação por rádio ou telefone cessava abruptamente. Ao amanhecer, uma varredura aérea foi solicitada. Do alto, o local parecia intacto, com ruas e construções parcialmente de pé, cobertas por vegetação invasora. No entanto, as imagens capturadas mostravam algo estranho. Em 2 fotografias, uma figura escura surgia parada no cruzamento central, olhando diretamente para a câmera, embora não houvesse helicóptero baixo o suficiente para que alguém pudesse vê-lo com clareza. Quando as imagens foram analisadas quadro a quadro, descobriu-se que a figura aparecia apenas em 2 frames consecutivos e depois desaparecia, como se nunca tivesse estado lá. No segundo frame, os contornos eram mais nítidos, e parecia que segurava algo semelhante a um rádio portátil antigo, daqueles usados antes mesmo da digitalização das comunicações. Na sala de análise de provas, a gravação inicial foi reproduzida repetidas vezes. Com ajustes de áudio, foi possível perceber que a voz distorcida não apenas pedia ajuda, mas descrevia uma cena. A descrição coincidia com o que seria, horas depois, o assassinato brutal de um casal em outro ponto da cidade, crime esse que só foi descoberto pela manhã. A precisão dos detalhes na transmissão era perturbadora, e impossível de ser mera coincidência, já que a chamada ocorreu antes que o crime tivesse sequer acontecido. Essa primeira correlação fez a investigação mudar de nível. A possibilidade de que alguém estivesse prevendo ou provocando crimes começou a ser considerada. No entanto, o fato de a mensagem vir de um lugar que oficialmente não existia mais tornava tudo ainda mais obscuro. Enquanto os investigadores traçavam novas rotas para entrar no bairro, as rádios da central captaram mais um fragmento de transmissão. Dessa vez, o chiado veio acompanhado por um som seco, rítmico, como passos sobre madeira oca. No fundo, quase imperceptível, algo que lembrava uma risada rouca e abafada. A partir desse momento, a cidade começou a viver sob um estado de tensão velada. Era impossível prever quando a próxima transmissão surgiria, mas, quando viesse, não havia dúvida de que traria consigo o prenúncio de mais um crime. A operação de entrada foi planejada com cuidado. As equipes receberam rádios de alta potência, câmeras corporais e dispositivos de rastreamento redundantes. O objetivo era simples: adentrar o perímetro do bairro e localizar a origem física das transmissões. O amanhecer tingia o horizonte de cinza quando os primeiros veículos se aproximaram do ponto onde a estrada, antes pavimentada, passava a ser tomada por rachaduras e raízes. Conforme avançavam, a temperatura parecia cair, mesmo sob a luz do sol. O silêncio se tornava mais denso, como se toda a vida ao redor tivesse cessado. Nem pássaros sobrevoavam o local. A vegetação alta escondia parcialmente as construções abandonadas, e cada sombra projetada pelo vento parecia formar contornos quase humanos. A entrada oficial do bairro ainda exibia restos do antigo portão de ferro, enferrujado e retorcido pelo calor do incêndio de anos atrás. No asfalto,
Marcas circulares de ferrugem indicavam onde os postes de iluminação haviam sido arrancados. Logo após cruzar o portão, os equipamentos começaram a apresentar falhas intermitentes. Primeiro foram os rastreadores de GPS, que congelaram na última coordenada recebida. Depois, os rádios começaram a emitir chiados curtos, como se uma interferência sutil tentasse imitar sinais conhecidos. As primeiras ruas mostravam casas de madeira com telhados parcialmente caídos. Algumas portas estavam abertas, revelando interiores intactos, como se os moradores tivessem partido às pressas. Pratos empoeirados ainda repousavam sobre mesas, roupas permaneciam penduradas em varais internos e fotografias desbotadas continuavam presas às paredes. O cruzamento central foi alcançado em menos de 20 minutos. Era ali que, nas imagens aéreas, a figura desconhecida havia sido vista. No chão, sobre as pedras quebradas, encontrava-se um objeto que destoava do cenário. Um rádio portátil antigo, com a carcaça rachada e antena parcialmente dobrada. O aparelho emitia um chiado contínuo, mas sem energia aparente para funcionar. Nenhuma pilha estava instalada, e mesmo assim, o som persistia. A análise rápida indicou que a frequência sintonizada era exatamente a mesma usada pela central policial. No entanto, não havia transmissão ativa no momento. Ao tentar desligá-lo, o ruído cessou abruptamente, substituído por um silêncio quase palpável. Seguindo além do cruzamento, a equipe notou marcas frescas de pisadas sobre a poeira acumulada na calçada. O curioso era que as pegadas não pareciam seguir um trajeto linear. Elas giravam em círculos, avançavam e voltavam, como se a pessoa que as fez estivesse perdida ou tentando evitar algo. Mais adiante, na parede externa de um prédio parcialmente queimado, havia símbolos riscados com um objeto cortante. Não pertenciam a nenhum alfabeto conhecido, mas alguns lembravam vagamente formas de ondas e espirais concêntricas, como representações gráficas de frequências sonoras. Uma varredura interna no prédio revelou um corredor estreito, coberto por fuligem e teias de aranha. No final dele, uma porta metálica estava fechada com uma corrente enferrujada. O metal exibia manchas recentes, como se alguém tivesse tentado forçá-la por dentro. Encostado à porta, um gravador de fita cassete estava parado, com a fita rebobinada até o início. Ao ligá-lo, um som familiar surgiu, a mesma voz distorcida da primeira transmissão, repetindo as palavras que descreviam o crime do casal. Era como se cada objeto encontrado no bairro fosse uma âncora para os sinais interceptados, preservando mensagens que não obedeciam às regras normais de tempo. A equipe decidiu marcar o prédio como ponto de investigação prioritário, mas antes que pudessem iniciar a abertura da porta, todos os rádios começaram a transmitir simultaneamente. O chiado inicial foi seguido por um estalo seco, e então a voz voltou, mais clara desta vez, descrevendo um novo cenário. Entre as palavras, sons de passos acelerados e vidro quebrando indicavam urgência. A cena narrada correspondia a um local conhecido, a 3 quilômetros da central, onde nenhum crime havia sido registrado até então. O dilema foi imediato: permanecer no bairro para investigar a fonte ou sair para tentar impedir o crime anunciado. Uma parte da equipe recuou para fora da área, enquanto outra permaneceu no local, determinada a chegar ao que havia atrás da porta acorrentada. O bairro, no entanto, parecia reagir à presença deles. A luz do dia começou a perder intensidade de forma normal, e um vento constante passou a soprar pelas ruas, carregando consigo um som grave e distante, semelhante ao que havia sido registrado na primeira noite. A sensação era de que algo, em algum ponto dentro daquele perímetro esquecido, já sabia que estavam ali. A equipe que permaneceu no bairro concentrou seus esforços na porta metálica. As correntes enferrujadas, apesar do tempo, resistiam firmemente, mas o som do vento crescente parecia martelar nas paredes, acelerando os movimentos. Usando ferramentas adequadas, conseguiram romper as correntes, liberando a porta que rangia lentamente ao ser aberta, revelando um ambiente abafado e escuro. O interior era um espaço subterrâneo, um antigo porão que parecia ter servido como abrigo ou depósito. O ar tinha cheiro forte de mofo e algo metálico, como sangue oxidado. Nas paredes, rabiscos semelhantes aos símbolos encontrados do lado de fora se estendiam em linhas desordenadas, algumas formando padrões que lembravam circuitos eletrônicos primitivos. No centro do porão, um aparelho eletrônico rudimentar estava montado sobre uma mesa improvisada. Era uma mistura de rádios antigos, fitas cassete e circuitos quebrados conectados a um sistema que parecia ter sido feito para captar e transmitir sinais em diversas frequências simultaneamente.
A máquina zumbia levemente, ainda ativa, como se estivesse esperando por algo. Ao lado, um antigo caderno, com as páginas amareladas pelo tempo, continha anotações ilegíveis escritas à mão, mas que, ao serem examinadas com mais cuidado, revelavam uma tentativa desesperada de entender e controlar as transmissões. Diversos diagramas tentavam descrever a relação entre os sons, as ondas de rádio e o tempo, sugerindo uma hipótese perturbadora, que aquela tecnologia interferia no fluxo temporal, permitindo que mensagens fossem enviadas do futuro para o passado. A constatação lançava uma nova luz sobre o caso. Não se tratava apenas de um assassino ou de um louco usando rádios para premeditar crimes. Havia uma anomalia temporal no bairro que conectava os eventos de forma impossível. Enquanto os investigadores documentavam a cena, os rádios começaram a chiar novamente. A voz agora estava menos distorcida, quase sussurrante, trazendo detalhes ainda mais precisos de um próximo crime. Os sons de fundo indicavam uma perseguição, seguida de um confronto violento. Uma busca rápida nos arquivos policiais indicou o local da transmissão, um armazém abandonado a poucos quilômetros dali, um lugar associado a diversos crimes antigos, mas que não apresentava nenhuma atividade recente. A equipe separada que havia recuado imediatamente mobilizou-se para tentar chegar ao local antes que o tempo registrado na transmissão se completasse. O bairro parecia agora ser um epicentro de um fenômeno além da compreensão. As ruas vazias, os prédios em ruínas e as transmissões não eram apenas um mistério a ser resolvido, pareciam parte de um ciclo que desafiava a lógica, onde passado, presente e futuro se entrelaçavam, e onde a próxima vítima poderia ser salva apenas se o enigma fosse decifrado a tempo. A equipe que deixou o bairro se moveu em alta velocidade pelas ruas desertas da cidade. O armazém abandonado, uma estrutura metálica enferrujada encoberta por grafites e cercada por mato alto, surgia cada vez mais perto no horizonte cinzento. O céu parecia pesado, com nuvens carregadas que filtravam uma luz difusa, como se o tempo estivesse prestes a romper alguma barreira. Ao se aproximar do local indicado pela transmissão, os equipamentos começaram a captar interferências estranhas, ruídos estáticos que se transformavam em sussurros indecifráveis, enquanto as sombras pareciam se alongar e se fundir às paredes do armazém. O silêncio absoluto da área era quebrado apenas pelos passos apressados e o som abafado dos rádios, agora mais falhos a cada minuto. Dentro do armazém, o ambiente estava imerso em uma escuridão quase total. Restos de caixas empilhadas e ferramentas antigas dominavam o espaço, e um cheiro metálico, semelhante ao sangue, preenchia o ar. Em um canto, sinais de luta recente podiam ser vistos, marcas de arranhões no chão, manchas escuras espalhadas pelo concreto e objetos derrubados. O relógio marcava o momento exato da transmissão interceptada. A voz distorcida, desta vez mais clara, descrevia a movimentação de uma figura que parecia fugir, seguida por outra presença que se aproximava de forma ameaçadora. O som de passos acelerados e um impacto seco indicavam um confronto iminente. Os agentes avançaram com cautela, a tensão crescente. Porém, assim que cruzaram a entrada, uma sensação gélida percorreu o corpo de todos. As sombras começaram a se mover, tomando formas humanas deformadas que se mesclavam com a penumbra do local. O ar se tornou pesado, quase sufocante. À medida que a perseguição se desenrolava na transmissão, a realidade dentro do armazém parecia distorcer-se. O tempo parecia desacelerar e acelerar simultaneamente, como se os segundos se fragmentassem em múltiplas camadas. Em meio a essa confusão temporal, a equipe conseguiu localizar uma figura caída no chão, um homem, aparentemente a vítima prevista na transmissão, com ferimentos recentes e a respiração dificultada. A presença ameaçadora da perseguição já não estava visível, mas o clima de ameaça permanecia, como se algo invisível ainda rondasse o local. A tentativa de resgate foi interrompida quando, novamente, a voz começou a emitir novas informações. Desta vez, sinais de que o ciclo não terminaria ali, que outros eventos estavam por vir, e que o bairro abandonado e suas transmissões eram apenas a superfície de um fenômeno muito maior. A vítima resgatada do armazém foi levada imediatamente para atendimento, mas as condições apresentavam anomalias. A ferida não coagulara como esperado, e sinais vitais oscilavam sem explicação lógica. Enquanto isso, na central, as análises das transmissões revelavam fragmentos de dados que não pertenciam ao presente. Os investigadores passaram a cruzar registros antigos da cidade e descobriram que o bairro abandonado, embora demolido oficialmente, nunca tivera sua história completamente documentada. Relatos esparsos indicavam uma série de desaparecimentos não explicados e eventos inexplicáveis,
todos ligados a um experimento científico obscuro realizado décadas atrás por um instituto que buscava manipular o tempo e a realidade. Mais perturbador ainda era o diário encontrado no porão, cujas anotações sugeriam que o aparelho eletrônico montado ali funcionava como uma ponte entre diferentes linhas temporais, um receptor e transmissor de mensagens de futuro e passado, preso em um ciclo onde os eventos se repetiam e se influenciavam mutuamente. Cada transmissão interceptada era uma tentativa de avisar sobre crimes futuros, mas também parecia uma manifestação de uma força que se alimentava do medo e da angústia gerados pelos próprios eventos. O bairro, agora um ponto de ruptura temporal, continuava a emitir sinais que interferiam no fluxo natural do tempo, tornando impossível distinguir onde terminava o passado e começava o futuro. Com essas descobertas, a investigação ganhou uma dimensão inédita. Não bastava impedir os crimes, era preciso entender a origem daquela anomalia para quebrar o ciclo. Equipamentos avançados foram trazidos para monitorar o bairro, enquanto especialistas em fenômenos paranormais e físicos teóricos se juntaram à equipe para tentar decifrar a natureza daquele fenômeno. A tensão na cidade aumentava à medida que novas transmissões chegavam, cada vez mais frequentes e detalhadas, acompanhadas por eventos inexplicáveis que desafiavam a lógica e a ciência. A linha entre realidade e mistério tornava-se cada vez mais tênue, e o futuro permanecia incerto, preso nas ondas invisíveis da última transmissão. A operação foi montada com a colaboração de especialistas em tecnologia, física e fenômenos paranormais, todos focados na mesma missão: interromper a anomalia que transformava o bairro em um epicentro temporal. Equipamentos de medição foram instalados ao redor da área, sensores vibratórios, dispositivos de análise espectral e emissores de frequência sintonizados para interferir nos sinais captados pelas transmissões. Assim que as equipes penetraram novamente no bairro, perceberam que a atmosfera parecia ainda mais densa e opressiva. O ar carregado, a luz filtrada pelas árvores e a ausência completa de sons da natureza criavam uma sensação de isolamento absoluto. Os dispositivos começaram a captar pulsações irregulares, uma frequência que oscilava entre estática e sons audíveis apenas em intervalos curtos, sincronizados com a atividade temporal. As ruas pareciam pulsar com uma energia invisível, e as sombras se alongavam como se tivessem vida própria. No centro do bairro, onde o antigo porão havia sido encontrado, os técnicos montaram um transmissor capaz de emitir um pulso disruptivo. A ideia era usar essa onda para desestabilizar o ciclo temporal e interromper a emissão das transmissões. À medida que o pulso foi ativado, o bairro respondeu com uma série de distorções visuais e auditivas. As paredes tremiam, as imagens dos prédios se desfocavam e os sons das transmissões tornaram-se ecos distantes que lentamente se apagavam. Contudo, no momento em que a anomalia parecia estar sendo contida, uma presença se manifestou. Uma figura sombria emergiu das sombras, uma forma indistinta que parecia feita de névoa e ruído estático. O espaço ao seu redor vibrava com uma frequência impossível de ser registrada, como se fosse o próprio núcleo da anomalia. Essa manifestação não atacou fisicamente, mas sua mera presença causou um impacto profundo nos sensores e na mente dos presentes, gerando ondas de medo e confusão que ameaçavam paralisar a equipe. Apesar do temor, os técnicos mantiveram o pulso ativo, e lentamente a figura começou a dissipar-se, junto com a intensidade das transmissões. O tempo, que até então parecia fragmentado e caótico, deu sinais de estabilização. Ao final da operação, os dispositivos registraram a cessação das transmissões e o bairro voltou a se apresentar como um local abandonado, silencioso e imóvel, livre das pulsações temporais. No entanto, o efeito do fenômeno sobre as equipes permaneceu como uma sombra, uma sensação de que aquele lugar, mesmo desativado, continuaria a guardar segredos além da compreensão humana. Após a intervenção, a sensação de alívio foi imediata. As transmissões cessaram, e o bairro abandonado parecia finalmente ter se tornado apenas um local esquecido no mapa. As ruas vazias e os prédios em ruínas não carregavam mais a tensão opressiva que marcará semanas de investigação. Contudo, a normalidade era apenas superficial. Membros das equipes começaram a apresentar sintomas estranhos, lapsos de memória, sensação constante de estar sendo observados, e pesadelos que repetiam os sons das transmissões e imagens do bairro. Os especialistas que estudaram os dados concluíram que o fenômeno não havia sido destruído, apenas colocado em um estado latente, um vírus temporal adormecido esperando por um gatilho para voltar a se manifestar. Os registros do diário e dos equipamentos foram guardados em sigilo absoluto, enquanto a cidade tentava voltar à rotina. A investigação foi oficialmente encerrada,
mas o mistério persistia em relatos não oficiais e em documentos trancados a 7 chaves. O bairro permanecia no mapa, agora marcado apenas como área de risco e interditado pelas autoridades, mas moradores de bairros vizinhos começaram a relatar sons distantes e luzes estranhas nas noites sem lua. A última transmissão, aquela que dava nome ao caso, ficou gravada para sempre nos arquivos da polícia, um lembrete de que o tempo, às vezes, pode ser tão implacável quanto o mais cruel dos assassinos. Meses depois, durante uma revisão de rotina no arquivo digital da central, um técnico encontrou um arquivo oculto, uma última gravação feita durante a operação final no bairro. O arquivo estava corrompido, mas em meio aos chiados, uma voz quase inaudível podia ser ouvida, diferente das anteriores. Não era um pedido de ajuda, mas um sussurro que parecia atravessar as barreiras do tempo. Não termina aqui. A mensagem foi perdida antes que pudesse ser decodificada completamente, mas deixou claro que o ciclo, mesmo interrompido, jamais seria completamente quebrado. A última transmissão havia cessado, mas o tempo ainda guardava seus segredos.